Saudações. Na última videoaula criamos uma tabela como esta, um modelo de tabela que permitia determinar alguns parâmetros estatísticos, nomeadamente a média, o desvio médio, variância, desvio padrão. Então hoje vamos ver como calcular a moda, ok? E vejam que esta é uma tabela definida por intervalo de classes. Então a forma de calcular a moda numa tabela por intervalo de classe é diferente da outro tipo de tabela. Então, como podem ver, nós temos aqui quase nada, não é? Apenas temos aqui zeros e portanto esta indicação de erro nas fórmulas, ok? O que nós temos na verdade nesses espaços com meio pintados, escuros, estão vendo aqui, são fórmulas que nós inserimos quando criamos este modelo. Então, para podermos ver como calcular aqui a moda, vamos começar então por criar aqui as classes. Vamos assumir que é uma situação, por exemplo, em que o limite inferior de classe é 1 e a amplitude, por exemplo, seja 6. Então já temos aqui estas classes formadas na nossa tabela. Como podem ver, já temos também calculada aqui a marca de classe, que como tínhamos visto, a marca de classe é o resultado de somar estes dois números e dividir por 2. Então vamos assumir também que temos como frequência estes valores que vou inserir agora. Notem que, à medida que nós formos inserindo aqui os valores, ele já vai indicando aqui vai dando aqui alguma informação. Vejam, vem aqui, maior frequência é 12. Nestes números que nós introduzimos aqui, o 12 é justamente o número maior deles. Então, significa que este 12 é a frequência da nossa classe modal. Temos aqui esta informação muito útil, não é? Uma recordação. Portanto, a classe modal é aquela que tem a maior frequência. Então, depois de nós definirmos aqui qual é a classe modal, para permitir o cálculo, para podermos visualizar bem os parâmetros do cálculo, nós devemos identificar essa classe em amarelo. O que vamos fazer agora? Já dizia, a fórmula da moda é esta que nós temos aqui. Esta é a fórmula de Zuber que nós vamos usar para o cálculo da moda. Na fórmula temos esses elementos aqui que, eles são identificados aqui em cima, o que cada um deles representa. Temos aqui neste espaço, temos aqui o limite inferior, a frequência da classe anterior, a amplitude, a frequência da classe modal e a frequência da classe posterior. São estes elementos que nós vamos inserir aqui na fórmula para podermos ter o cálculo. Então, vejam isto. Ele diz aqui que a maior frequência é 12, que apenas aparece uma única vez. Significa que nesta nossa tabela vamos ter uma e única moda. Então, já se diz que a classe modal é aquela corresponde com a maior frequência. Se a nossa maior frequência é 12 e o 12 está aqui, é porque a classe modal é esta que está aqui. Então esta classe modal eu vou pintar de amarelo. Já está aqui. Então, os elementos que acompanham esta classe modal, quais são? Para o cálculo da moda, obviamente, temos a frequência anterior, vou também pintar de amarelo. Temos a frequência posterior, também vou pintar de amarelo. E tem a própria frequência da classe, que já vimos que é 12. Então, o que eu tenho que fazer agora? Simplesmente preencher estes valores aqui.
e iremos vendo aqui o cálculo a ser feito. Então, na classe que tem frequência 12, que é esta classe aqui, o limite inferior é 25. Vamos digitar aqui 25. A classe modal é justamente este 12. Então, a classe anterior é esta, tem como frequência 9. E a classe posterior está aqui embaixo, tem como frequência 4. Então, eu introduzi os valores aqui e já isso me retorna aqui. Bom, temos aqui a substituição, como que está ficando, e o valor final, não é? Podem verificar aqui. 25 é o valor do limite inferior. H é a amplitude, que dissemos que era 6. Está aqui a amplitude que é 6. Temos ainda os outros elementos. Então, aqui na fórmula, 12 menos 9 é 3, que está aqui, vezes 6, já estava aqui atrás. 12 vezes 2 dá 24, está aqui. 9 mais 4 dá 13, que está aqui. Então, fazendo aqui uma operação matemática, temos que a nossa moda é 26,6. Vamos supor que tivéssemos, por exemplo, duas classes modais. Volto a deixar isto em branco. Vamos supor, por exemplo, que tivéssemos aqui duas modas. Por exemplo, tivéssemos aqui 13 e tivéssemos também aqui embaixo 13. Vejam que 13 já diz aqui, 13 é o maior valor que nós temos. Este 13 aparece duas vezes, de facto. Eu posso até selecionar aqui e, usando a formatação condicional, visualizar portanto, o maior valor. Escala, onde é que está isso? Escala. Pronto, vamos lá. Vamos lá ver. Por exemplo, aqui, tudo bem, aqui. Vejam o que acontece. O 13 está numa célula de cor branca, é o mesmo 13 aqui. Aqui parece branco, mas na verdade não é branco. Não é branco. Então, o que estamos a ver aqui? Que este 13 que aparece duas vezes, não é? Então, significa que neste intervalo vamos ter a moda, neste outro intervalo também vamos ter a moda. Ele também já diz aqui que temos 13 que aparece repetido duas vezes, e então vamos ter duas modas, sendo assim. O que eu vou fazer? Eu vou limpar estes elementos e vamos preencher novamente os dados. A primeira classe modal está aqui, de 13 a 19. Vou pintar de amarelo. O valor anterior também vou pintar de amarelo. O posterior também. Então, eu tenho que remover primeiro a formatação condicional para permitir ver as cores que eu vou usar. Clear Rule Selected. Pronto. Então, vejam aqui. Temos esta situação. A classe modal é esta, de 13 a 19. Frequência anterior é 7, frequência posterior é 9. Vamos aqui preencher. Vejam que aqui nós não temos nada a fazer daqui, já temos valores. Então, limite inferior é 13, digito aqui 13. Classe modal, a frequência é 13 também. Classe anterior, frequência é 7. E classe posterior, frequência é 9. Então, já isto calculou. A primeira moda é 16,6. Esta moda existe neste intervalo aqui pintado de amarelo. O outro intervalo que temos, o 13, é este. Então, vou pintar agora este intervalo de uma outra cor diferente.
por exemplo, este azul escuro aqui. Então, da mesma situação, vamos precisar aqui do valor anterior, do valor posterior da própria frequência. Então, o limite inferior é 67. A frequência da classe modal é 13. A frequência anterior é 7. E a frequência posterior, que é que vem depois, não aparece, é 0. Então, depois de digitar, faço um Enter. Tenho também aqui o outro valor calculado. Portanto, se eu tenho aqui 13 que aparece duas vezes, significa que nesta distribuição nós temos duas modas. A primeira é 16,6 e a segunda é 68,9. Então, meus caros, é isto que nós temos que ver. Quero explicar aqui, usando este nosso modelo, como é que você pode fazer para calcular a moda. Não precisa andar a preencher nada pacamente, não é? Porque isto aqui já tínhamos visto. Inserimos fórmulas que permitem calcular diretamente estes valores aqui. Então, a coisa que tem que preencher é a parte aqui para a primeira moda. Se tiver mais de uma moda, é só verificar qual é a classe modal e preencher novamente estes elementos correspondentes a essa outra classe modal. Ok, pessoal? É tudo.